Olá, gente. Boa noite a todas e todos. Hoje é dia 22 de março, domingo. Eu sou a Gisele Federici. A gente está aqui ao vivo na TV 247. Hoje eu estou com um convidado aqui, o advogado Felipe Mendonça. Ele é professor de Direito também. Tem um canal no YouTube também, então daqui a pouco a gente divulga melhor para vocês todos seguirem quando chegar mais gente. Mas já anuncio que é o Sem Gravata e vocês, obviamente, falam de temas jurídicos de uma forma mais descolada, digamos assim. Tudo bem, Felipe? Tudo bom? Na verdade, o Sem Gravata é um pouco mais amplo. Antes ele era restrito ao direito, mas hoje eu trato sobre atualidades em geral, fazendo divulgação científica de humanas. Eu costumo bater papo com professores de todas as áreas de humanas, psicólogos, sociólogos, cientistas políticos, etc., né? Sempre tentando tratar dos temas atuais e, ao mesmo tempo, falar das pesquisas deles na academia, né? Essa é a ideia do canal. Ah, que legal. Acho que você precisa vir aqui mais vezes para a gente bater um Vamos papo, sim. você fazer mais análises aqui. Eu faço live com frequência, depois a gente combina umas collabs aí, umas lives Perfeito. juntas. Vamos combinar assim. Bom, então, gente, estamos aqui ao vivo agora, fazer uma live curta para falar sobre o seguinte: o Felipe entrou com um pedido de liminar agora, hoje, né? Saiu da quarentena para um motivo Coloquei muito gravata. específico, colocou a gravata, o paletó para ir ao fórum, para fazer uma ação que é para o bem da população, para a informação das pessoas a respeito do coronavírus, né? Isso tem relação com a entrevista do Bolsonaro que ele concedeu ao apresentador Ratinho, do SBT, em que ele desinforma a população, né? Felipe, explica para a gente o que é esse pedido de liminar, o que você está pedindo na justiça Tá. e por quê? Bom, vamos lá, eu vou começar pelo porquê, tá? Eu venho fazendo um trabalho árduo. Meu canal ele não é monetizado ainda, acho que vai demorar bastante para ser monetizado, então não é nada relacionado ao dinheiro. Inclusive, na ação, eu deixei claro que se o SBT cumprir sem contestar, sem nada, eu abro mão de indenização, abro mão de honorários de sucumbência, enfim, se eles eventualmente levarem à frente, daí todo o dinheiro que eu receber em eventual indenização e honorários eu dou para vítimas e famílias de pessoas que eventualmente venham a quebrar e passarem necessidades por causa do vírus. Então, primeira coisa é o trabalho que eu venho fazendo junto com diversos canais que são sérios, com pessoas que são sérias, que são cientistas, que são acadêmicos, que são mestres e doutores e pós-docs e livres docentes e titulares, enfim, pessoas que são efetivamente capazes de levar informações corretas para a população. Isso serve para todas as áreas, tá? Nós temos gente efetivamente de todas as áreas da ciência, das humanas, das exatas, das biológicas, enfim, que em qualquer ponto são tocadas por causa de uma pandemia, por causa enfim, da situação social em que nós nos encontramos, e todos nós, né, estamos buscando levar informação realmente correta para a população. Então, eu peço, inclusive, meu canal não faz parte do Science Vlogs do Brasil, tá? Porque eles são mais restritos às áreas de biológicas, química, física, etc., canais na ciência, no conceito clássico de ciência. Peço até para todo mundo que vá no Science Vlogs do Brasil e vejam ali que existe um selo, né, de quais canais que são efetivamente capazes de falar a respeito de ciência, né? E um dos grandes problemas que nós temos hoje é a chamada pós-verdade, em que inúmeras pessoas querem falar com mais autoridade do que efetivamente quem estudou a respeito de cada assunto. Então, o nosso serviço essencial aqui é de divulgação de conhecimento científico, acadêmico, que é feito através de muito estudo e aprovado por bancas, né? Eu não posso falar o que eu quiser na academia sem provar isso numa banca, né? Sem defender perante uma banca de outros doutores que digam que aquilo está certo. Então, antes de tudo, o nosso trabalho aqui é esse. E, nesse enfrentamento, primeiro tivemos, salvo engano, no dia 19, o dono da van, né, o senhor Luciano Hang, fazendo uma live falando que nós estamos sendo precipitados, que não é sério,
que é uma baboseira isso, porque correto mesmo seria nos preocuparmos só em maio, né? Isso é de uma responsabilidade enorme, né? Fiz campanha e vou continuar fazendo campanha para que denunciem, para derrubar a página dele, para que esse cara pare de falar, porque ele está atrapalhando quem está tentando informar. Daí, no dia seguinte, no dia 20, ao mesmo tempo, praticamente no mesmo horário, entra o Átila em uma live e ele passa com dados sérios, com gráficos feitos, com a fórmula correta de se fazer gráficos, né? Com pesquisas que foram produzidas tanto no Brasil quanto em diversas universidades sérias, e ele apresenta o grau de seriedade do momento em que nós estamos vivendo. As autoridades brasileiras, algumas se deram conta, outras não se deram conta, mas em absoluto nenhuma está com a determinação correta. Tá? Nós estamos atrasados para determinar fechamentos de comércios e tudo mais, e nós temos uma ordem de que pode funcionar até segunda. Já deveria ter sido fechado no dia 13 de março, assim, no mínimo. Né? Dia 13 foi um dia um pouco mais alarmante, né, que já era o suficiente para as autoridades tomarem uma decisão, e ninguém tomou. E ainda estão tomando aos poucos e determinando para o futuro. Assim, demorou para a gente parar e fechar tudo. E ao mesmo tempo que o Átila fez esse vídeo demonstrando a seriedade da situação, o nosso presidente vai a uma entrevista exclusiva para o SBT, uma rede que lhe apoia e que, enfim, né, ao meu ver, inclusive, com ligações que devem ser depois verificadas pelo poder público, né, pelo judiciário, se as ligações entre o presidente e redes de TV estão seguindo as normas jurídicas corretas, né, isso precisa ser analisado, mas, de qualquer forma, uma emissora nitidamente que lhe apoia, abre espaço para ele e deixa ele ali por mais de 50 minutos, que tem o vídeo, né, falando, e o presidente chega a afirmar que é absurdo igrejas terem que fechar. Né? Nós estamos com um problema muito sério, exatamente de igrejas, exatamente do povo mais pobre, porque vivem em densidade demográfica, com uma população muito maior do que o normal, principalmente se comparado com os lugares que estão vivendo momentos de horrores por causa da pandemia. Essas pessoas estão desinformadas e estão indo a cultos de igreja, estão andando na rua com tranquilidade, estão fazendo churrascos, festas, porque não receberam a informação correta. A nossa bolha aqui, pessoas que estudam, pessoas que são antenadas, que frequentam os canais certos de YouTube, totalmente diferente dessa bolha. E a nossa dificuldade é exatamente como atingir as bolhas que não fazemos parte. Então, precisamos levar o conhecimento exatamente para essa bolha pobre. A desinformação prestada pelo SBT é eles que conseguem atingir, desculpa, exatamente eles que conseguem atingir a bolha que a gente não está conseguindo atingir. Então, eu entrei hoje com um pedido no judiciário, ele ainda não foi efetivamente analisado, porque eu dei um azar de horário, porque teve uma redução do plantão, o plantão fechou 1h da tarde, e a minha distribuição foi tipo 1h05, daí a petição eletrônica no processo só vai poder ser apreciada amanhã pela juíza, né? Mas eu já apresentei fisicamente para a juíza e já conversei com ela, e ela falou que amanhã, no primeiro horário, será analisada esse meu pedido, né? Eu espero que ela tenha entendido a seriedade da questão, né? Eu tentei demonstrar para ela toda a seriedade que realmente ela precisa conhecer. E o que eu alego ali, primeiro, né, é que nós temos direito ao acesso à informação, isso é de toda a sociedade, então é um direito social. Individualmente, eu tenho também o meu direito à informação e que essa emissora ela seja comprometida com a verdade e com a informação científica e não com a falta da informação ou com a desinformação, né? Isso é um direito meu individual do direito social de acesso à informação. Eu sou um consumidor dessa emissora de TV, embora não tenha o hábito de acompanhar os seus programas, mas juridicamente a minha relação com essa emissora é uma relação de consumo. Essa emissora ela tem uma concessão pública que, pela Constituição, ela é obrigada a informar
e principalmente em situações como essa, ela não pode desinformar. Tá? Temos, evidentemente, o direito à saúde e o direito à vida, que estão sendo afetados a partir do momento que diversas pessoas não estão entendendo a seriedade e estão ampliando a contaminação, disseminando a contaminação do Covid-19 aqui no Brasil. Eu quero deixar claro uma coisa muito importante. Não são só as pessoas que estão sendo contaminadas pelo vírus que vão morrer. A contaminação não se restringe aos ignorantes, não se restringe eventualmente a pobres, se eu estiver aqui, acredito que não no 247, mas falando com alguma pessoa que tenha, né, o egoísmo de achar que a questão é de classe social e que não se importe com classes mais pobres, não vai se restringir à classe mais pobre, não se restringe aos advogados e também não se restringe aos magistrados, né? Então, todos nós vamos efetivamente sofrer, e a consequência é a aglomeração dos hospitais. E se meu filho sofrer um acidente ou passar mal por qualquer outra coisa, ainda que eu esteja tomando todo o cuidado do mundo com o meu filho, se eu chegar num hospital sem leito, ele morre. Então, não é só o Covid-19 que nós temos que nos preocupar, é principalmente com a dificuldade de atender na rede hospitalar pública e privada, né, os pacientes de qualquer doença, se essa rede estiver abarrotada por causa da pandemia. Então, o meu direito à saúde, o meu direito à vida, ele é decorrência direta, né? A lesão a esse direito é uma decorrência direta dos atos da emissora que não cumpre o seu dever de informar corretamente. E não é só o SBT, é toda e qualquer emissora de TV que repetir isso, que continuar desinformando ao invés de informar. A minha petição, eu tive que fazer uma emenda, já falo a respeito do Átila, tive que fazer uma emenda inicial agora, né? Mas a minha petição, assim que tiver com a emenda inicial, eu vou transformar ela num documento público disponível para qualquer pessoa, com todos os dados que são sigilosos, anonimizados, né? Então, meu endereço, meu RG, meu CPF, telefone, e-mail, tanto meu quanto do Átila, porque também coloco os dados dele lá, né? Será tudo efetivamente anonimizado, e eu vou tornar público, e eu não irei reclamar de forma alguma se eventual advogado quiser utilizar, porque descobriu um canal qualquer que está desinformando ao invés de informar. Tá? O que é importante é que o judiciário se imponha nesse momento como um protetor desse nosso direito de acesso à informação correta, e fazendo com que todos os canais de YouTube, todas as páginas de Facebook, como essa da Avan, como os canais de TV, rádio e etc., que todo mundo cumpra corretamente o dever de informar. É isso. Felipe, fantástica a sua iniciativa, queria te parabenizar por isso, porque essa é uma tentativa por meio de uma concessão pública, como você mesmo explicou aqui, e a gente sabe que, mesmo que isso for aceito, né, o presidente vai continuar falando em coletivas de imprensa e responsabilidades. Então, é muito importante, se o SBT for notificado, para que seja obrigado a passar informações responsáveis, porque ao menos uma emissora tem a responsabilidade nesse sentido, né? Porque a gente não tem como responder pelo próprio Bolsonaro, ele vai continuar desinformando. Eu ouvi, por exemplo, pessoas se espelharem nele no sentido de, não, eu tenho sim que usar máscara, mesmo que eu não esteja doente, porque vocês não viram a coletiva do governo? O presidente, todos os ministros estavam usando máscara, tem que usar sim. Então, ele acaba sendo uma referência. É claro que a imagem está sendo destruída, ele está sendo seriamente prejudicado no meio dessa crise, mas ele influencia sim, e tem uma parcela da população que acredita em teorias da conspiração e em absurdos que ele diz. Por exemplo, ontem ele publicou um vídeo recomendando um medicamento que ainda não tem nenhuma comprovação de que não tem Inclusive, estudos posso conclusivos, né? explicar algo importante em relação a isso, que inclusive faz parte do vídeo do Átila, mas nunca é pouco explicar, porque depois disso o Bolsonaro presta essa desinformação também. Nós temos, sim, muita esperança de que o remédio possa ser utilizado.
tá? Mas por questões jurídicas, se alguém ficar doente, chegar no hospital e pedir para que seja ministrado esse remédio, o médico não pode ministrar, porque não está autorizado o seu uso. Ainda tem várias etapas de pesquisa que fazem com que o médico tenha que ter uma responsabilidade, né, de não ministrar um remédio que ainda não foi comprovado se efetivamente poderá ou não ser a cura para a doença. Tá? O Átila explica isso. Os procedimentos normais, o mais rápido que ele viu foi, se não me engano, do Ebola, né? E foram de 5 anos, né? Assim, duraram 5 anos. E que, enfim, eles estão tentando reduzir esses prazos para que seja possível em 1 ano, né? Então, isso significa que, se ficar doente, ao chegar no hospital, não vai receber esse tratamento. Ah, mas não, se está tendo um bom índice de comprovação, por que não libera? Porque não funciona dessa forma, né? Pode causar exatamente o efeito contrário, né? E são as autoridades mundiais que estão tratando dessa questão. Ele fala como se fosse autoridades do governo dele, e não são autoridades mundiais que estão tratando dessa questão, e vai demorar, espero que seja o mais rápido possível, mas vai demorar muito mais tempo do que a pandemia durante aqui no Brasil. Então, que as pessoas não tenham essa esperança de já chegar no hospital e receber o tratamento, né? Se acontecer um milagre, né, de eventualmente ser um prazo menor, eu duvido que seja durante a pandemia. Tá? E acaba acontecendo ações como acaba o medicamento na farmácia, né? Porque as pessoas compraram de forma preventiva, o que não é recomendado, enfim. Tem muita gente dando parabéns aqui nos comentários, dizendo que o Ratinho só pensa em dinheiro, que ele teria que ser processado, enfim. Tem gente perguntando quem é Átila. Ontem, um vídeo do biólogo pós-doutor em Yale, em microbiologia, Átila Yamarino, circulou muito, né? Teve mais de 1,5 milhão de visualizações. Eu não vi depois o último número, mas quando eu vi estava esse número, assim, deve ter crescido mais, falando sobre a pandemia, sobre a evolução dos números, de forma bastante científica, trazendo gráficos, enfim, isso trouxe bastante impacto, e ele fala sobre a importância da supressão na sociedade brasileira, né? Porque ninguém sai de casa para que os números não sejam tão assustadores. Felipe, eu queria te agradecer, então, por trazer essa notícia para a gente, explicar o que é esse pedido de liminar. Vou te passar para a palavra final e também, quando sair a decisão, a gente faz outra live para falar sobre isso. Mas, diga. Não, eu só queria explicar que o meu pedido, porque eu espero que chegue no SBT, porque o SBT é feito de pessoas, como qualquer instituição pública, né? Não existe instituição pública que seja do bem ou do mal, porque pessoa jurídica, desculpa. Como qualquer pessoa jurídica. Não existe pessoa jurídica que seja do bem ou do mal. Existem pessoas que trabalham dentro das pessoas jurídicas, e algumas são boas e outras más, né? Mas como uma pessoa jurídica, tem funcionários de todos os gêneros lá dentro, e certamente muitos estão já cientes dessa ação. Eu quero fazer um pedido a eles, né? Que realmente o processo se encerre aqui, que seja aceita essa obrigação, né? Porque o que eu estou pedindo é muito simples, que o vídeo seja replicado, né, em diversos horários dentro da programação do SBT, né? Então que eles repliquem o vídeo integralmente do Átila em todos os principais horários de pico, tanto no período da manhã, da tarde e da noite, por 7 dias, e que daqui para frente, todas as vezes que eles forem se referir ao vírus Covid, né, Covid-19 e consequências da pandemia, que eles sejam obrigados a trazer um cientista que seja pós-doc, livre-docente, titular de universidade pública, enfim, alguém realmente capaz de falar, para que fale livremente, né, sobre a questão no mesmo período, no mesmo tempo que a matéria jornalística que eles estiverem trazendo, né? Que isso é uma questão de humanidade, que os seus filhos, né, quem está assistindo isso, que os seus filhos podem ser afetados por uma irresponsabilidade como não levar a informação correta para a população. Então, eu espero que eles façam isso sem ter que dar continuidade na ação. Que amanhã, quando eles receberem a notificação, eles me liguem e falem, bora lá assinar um acordo, tá tudo certo, não quero honorários, não quero indenização, não quero nada.
Se não for isso que aconteceu, eu vou seguir em frente e vamos embora, porque eu estou pedindo multa de 1 milhão por dia, tendo visto o horário, o preço do minuto publicitário deles, né? E daí eu explico isso para a juíza, que é necessário que ela aplique de forma proporcional ao minuto publicitário deles, porque é isso que importa para a empresa. Tá bom? Muito obrigado, desculpa ter me estendido um pouco mais. Imagina, não, Espero que imagina, todos foi ótimo. estejam fazendo a sua parte. Tá bom? Obrigada a você e parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, pelo seu trabalho antes do pedido de liminar, né? O seu envolvimento com as famílias neste momento de pandemia. Então, acho que você está fortemente envolvido em algo que é coletivo, o que nem sempre é tão comum, né? Valkyria 7, que mandou um superchat aqui, dizendo pressão de todos em todos os espaços, a ser abraçado por todos os youtubers não cúmplices desse genocídio anunciado. Renuncia a Bolsonaro, é mais rápido. Ela manda aqui esse apoio. Então, obrigada, Felipe. A gente volta a se falar, a depender dessa resposta do pedido de liminar. Eu que agradeço, tamo junto. Bora fazer todo mundo se conscientizar de que se cada um fizer a sua parte, vamos sair dessa numa boa. Tá bom? Numa boa, não sei, mas vamos sair dessa. Pelo menos no melhor possível, melhor cenário possível, mas para isso todo mundo tem que se conscientizar. Se não nos conscientizarmos, as perdas vão ser maiores. Tá bom? Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau.